Janeiro profético. Aleluia. Na vida da igreja. Você sabe aonde começa a ser realizado? Aleluia. Aleluia. O ato de profecia na nossa vida. Quando nós pedimos a Deus, que Deus comece a renovar a nós. Aleluia. Quando nós começamos a pedir a Deus para que nós sejamos renovados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da profecia, ele é realizado em nossos corações. Amém? Glória a Jesus Cristo. Você crê, aleluia, que Deus vai realizar na tua vida? Você crê que Deus tem realizado na tua vida? Você crê que Deus vai fazer na tua vida? Aleluia. Aleluia. Sabe o que é que Deus quer em nossas vidas, amados irmãos? É que Ele e nós se colocamos no local onde Ele confie, em Ele falar para as nossas vidas, em Ele mandar e a gente obedecemos. Quando a gente obedecemos e Ele manda falar, a gente fala e a profecia acontece. Amém? Vamos para Ezequiel capítulo 3. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. Aleluia. Mais um dia, por estar aqui com meu amigo, meu pastor Marco, nosso amigo, nosso irmão do coração. Na verdade, essa família que, como Jesus disse, não chamam mais irmãos, mas chamam amigos, né? Glórias a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Marco, pela vida de sua família, né? Pela vida da senhora Patrícia, do seu servo, né? Pela vida do meu amigo, o presbítero Ronildo, e toda a igreja que está aqui presente nessa noite, para ouvir Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Ezequiel capítulo 3. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é Ele, digno é Ele, grande é Ele. Glória. Aleluia. Vamos lá? Ezequiel capítulo 3, todos abriram? Deixa todo mundo abrir para a gente junto. Amém? Ezequiel capítulo 3 diz o seguinte: depois me disse, filho do homem, como que achares? Come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre, encha tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha língua, de fala difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pandeireira. Não os temas, pois não te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me, mas filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Ela, pois vai dos cativeiros aos filhos de teu povo, então lhes falarás e lhe dirás, assim diz o Senhor, que ouçam ou que deixam de ouvir. Versículo 16, em diante fala: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei aqui, amados irmãos, ao meio de eu e você profetizar e ver, aleluia, acontecer. Ao meio de eu e você falarmos e ver acontecer. Nós vemos aqui um servo de Deus, Ezequiel, aleluia, ao qual Deus primeiramente chega para Ezequiel e Deus dá instrução a Ezequiel. Deus capacita Ezequiel. Deus vai ali a Ezequiel e chama ele agora para usar ele como profeta, como atalaia, como boca de Deus. Mas para que Deus primeiramente
antes de falar. Primeiro Deus quer, aleluia, falar para você, é assim que eu quero que você fale. Aleluia. Nós temos o costume, amados irmãos, de se tornar profeta do Senhor e falarmos aquilo que nós achamos que é. E falamos nós queremos falar aquilo que quer agradar as pessoas. Nós falamos aquilo que nós achamos que vai sugerir coisas boas para as pessoas. Nós gostamos de falar aquilo que está dentro da vontade do nosso coração. Nós gostamos de falar aquilo que não foi direcionado por Deus. Nós gostamos de falar quando nós não perguntamos a Deus o que falar. Aleluia, mas aí a gente tem um exemplo de Ezequiel que antes dele falar, Deus chama ele e disse no capítulo 2: põe de pé porque eu quero falar contigo. Aleluia. Primeiramente Deus manda você pedir, nós ficamos de pé e Ele vai nos instruir. Primeiramente Ele nos instrui. Primeiramente Ele diz: é assim que eu quero que você fale. Primeiramente Ele diz: é assim que eu quero que você ande. É assim que eu quero que você, aleluia, complete o que eu estou te falando. Ou seja, as instruções de uma pessoa que ele está pronto para profetizar não é instruções próprias, mas instruções que vêm da parte de Deus. Primeiramente, um profeta de Deus, ele não diz aquilo que ele quer. Ele não fala aquilo que está no seu coração, mas ele fala aquilo que Deus colocou em sua boca para que ele falasse. As pessoas têm o costume de falar muito o que querem. Sabe por que muitas pessoas têm sido entristecidas, ficaram tristes dentro das igrejas hoje em dia? Pessoas que têm sido afligidas porque ouviram profecias de pessoas que não foram direcionadas, de pessoas que não foram instruídas por Deus, de pessoas que não receberam instruções de Deus. O ofício profético é um ofício que ele tem que ser um ofício capacitado de acordo com a vontade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Então ele diz no capítulo 2: olha, põe de pé e eu vou falar contigo. Aleluia. Você sabe por quê? Quando ele disse põe de pé, porque antes de ele dizer para Ezequiel põe de pé, primeiramente ele se mostra para Ezequiel, e ele mostra a sua formosura, e ele mostra, aleluia, o seu resplendor, e ele mostra a sua glória, e aquilo ali, ele deixa o profeta, sabe, caído, porque não suporta o poder da glória de Deus. E nesse momento Deus diz, chega para Ezequiel: agora põe de pé que eu vou falar contigo. Agora põe de pé porque eu vou te instruir, eu vou usar você como atalaia meu, eu vou usar você como meus profetas, como meu profeta. E aleluia, e Deus diz o seguinte: olha, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. As nações que me abandonaram, que me deixaram, que abandonaram meus ofícios, minha palavra, meus estatutos, meu conselho e tudo aquilo que eu ordenei. Deus diz o seguinte: usa Ezequiel como profeta para profetizar juízo, aleluia, contra o povo de Israel. Você vai ver Deus usando Ezequiel para profetizar tremendas coisas, juízos tremendos e horríveis contra o povo. Tem momento que a gente precisa dizer: Deus, vem aqui e me usa como tu queres me usar. Não é o que eu quero, não é o que tu quer. Amém? Glória a Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 2 diz: tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. Sabe o que quer dizer? Tem coisas, amados irmãos, que nós vamos dizer para pessoas que eles não vão querer ouvir. Aleluia. Tem coisas que nós vamos dizer para as pessoas que eles não vão querer acreditar. E quando Deus chega para Ezequiel e diz: não tem mais Ezequiel, esse povo pensa um povo rebelde, Deus está dizendo para Ezequiel o seguinte: você vai ter uma oposição de líderes, você vai ter uma oposição de pessoas que são crentes, você vai ter uma oposição de pessoas que estavam dentro da igreja, você vai ter uma oposição de pessoas que ouviam a minha palavra, você vai ter uma oposição de pessoas que pregavam, aleluia, em cima dos meus púlpitos, você vai ter a oposição de pessoas que louvavam louvores tremendos, você vai ter a oposição de pessoas que tentavam profetizar segundo sua vontade, você vai ter a oposição que dizia ser servo e não são. Você vai ter a oposição de pessoas que se acham e não são. Você vai ter a oposição de pessoas que se dizem crentes, mas são mentirosas. E Deus está dizendo: eles vão bater de frente com você. Eles vão te corrigir, eles vão querer bater de frente com as suas palavras. Eles não vão acreditar nas suas palavras, eles não vão aceitar as suas palavras. Mas ele diz, mas ele chega para Ezequiel e diz: mas não temas a eles, mesmo que eles sejam como sarças e espinhos. Aleluia, porque eles são casa
Eles não querem me dar ouvido, não é você, profeta. Mas Deus disse para Ezequiel uma coisa tremenda, que isso tem que acontecer em nossas vidas. Ele disse, mas eles precisam saber que esteve no meio deles um profeta. Amados irmãos, as pessoas desse mundo precisam saber que Deus tem pessoas ainda para usar dentro de casa. As pessoas que vivem nesse mundo precisam saber que você é servo de Deus, que você é atalaia de Deus, que você é boca de Deus. As pessoas precisam ouvir da sua boca aquilo que Deus tem falado através da sua vida. As pessoas precisam ouvir de você Deus falando. As pessoas precisam ouvir Deus falando através da sua vida. E sabe qual é o meio de eu saber que Deus está na tua vida? Quando eu tiver Deus na minha vida também. Então Deus dá instrução a Ezequiel. E ele instrui. Vou te usar, vou te levar para profetizar, para falar com a casa de Israel, com o povo rebelde. Aí quando ele fala que o seguinte, ele diz, põe de pé. Aí quando ele diz, põe de pé, ele diz, agora o Espírito Santo de Deus está podendo de mim. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer para você, amados irmãos, sem a operação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, não tem barganha, não tem meios termos. Não adianta dizer, olha, assim Deus fez, e tanto Deus fez, assim tanto Deus vai fazer, tanto Deus disse. Amados irmãos, como Deus disse, como Deus fala, é prego batido e ponta virada. Aleluia. E nós temos ouvido tanto prego batido, mas a ponta não está virada, está chamada. É? Pessoas que arrasam em cima dos púlpitos, pessoas que abalam em cima dos púlpitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. A vontade de Deus com Ezequiel, a ordenança e a instrução de Deus com Ezequiel, comigo e com você é o seguinte: olha, dá atenção à minha palavra, fala apenas o que eu te ordenar, seja meu instrumento, seja apenas o meu atalaia, seja usado por mim, fala o que eu te disser, fala o que eu te mandar. Você está sendo instruído por mim, então não esqueça aquilo que a tua mente quiser falar. O profeta de Deus fala aquilo que Deus quer falar, não aquilo que ele quer falar. E Ezequiel entendeu isso. Nós precisamos entender que não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. Não é aquilo que nós desejamos, é aquilo que Deus deseja que nós falamos. Porque as palavras de Deus, aleluia, ela é viva e ela é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ele vai dizer agora que o Espírito de Deus, o Espírito se aposta de Ezequiel agora. Sabe, primeira coisa, instrução de Deus. Deus te instrui e me instrui. E agora ele dá o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu e você não conseguimos andar, eu e você não conseguimos falar, eu e você não conseguimos permanecer de pé. Então é necessário que o Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Para quê? Para que eu e você consiga ficar de pé e anunciar aquilo que Deus quer falar para o povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda vez, ele fala o seguinte: olha, agora tu recebeste minha instrução, agora tu estás com o meu Espírito Santo, está de pé. Agora tu vai receber a coisa mais preciosa da vida de um crente, a coisa mais preciosa que um cristão ele precisa receber em sua vida, que é o conhecimento da palavra. Um cristão sem o conhecimento da palavra não é um cristão infrutífero, meus amados irmãos. Um cristão sem o conhecimento da palavra, ele fala o que ele quer. Um cristão sem o conhecimento da palavra é uma pessoa herege que ele vai falar por baixo a todo instante de sua vida. E quando eu conheço a palavra de Deus, eu obedeço às ordenanças que a palavra está mandando que eu obedeça. Glória a Jesus. Mas tu lhe dirás minhas palavras, que ouça, ou que deixe de ouvir. Sabe o que Deus diz o seguinte: olha, Ezequiel, se preocupe com a minha palavra. Eu não quero saber se eles ouvem, eu não quero saber se eles te aceitam, eu não quero saber se eles te expressam, eu não quero saber se eles querem ou que eles não querem. Apenas fale a minha palavra, que eles ouçam, que deixem de ouvir. O problema é dele, sou eu que estou te enviando. Às vezes a gente fica triste quando a gente fala para as pessoas algo e as pessoas se aborrecem com a gente. Muitas vezes na vida da gente, a gente tem falado coisa para as pessoas, você notou? Eu já presenciei isso na minha vida. Falei algo para as pessoas se aborreceram. E a gente se aborreceu, perdão. A gente profetiza para as pessoas se aborrecem porque não acreditam em Deus. E a gente fala do Evangelho, as pessoas se aborrecem porque não acreditam em Deus. Mas sabe uma
coisa que me chama a atenção aqui é que Deus disse o seguinte para Samuel, no versículo 8:2 diz: Samuel, é o seguinte: tu, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Não seja como o mundo. Se o mundo te aborrece, saiba que primeiramente aborreceu a mim. Jesus Cristo que disse isso. Se o mundo te odeia, saiba que primeiramente odeia a mim. Se o mundo te despreza, sabe que primeiramente odeia, despreza e me odeia a mim. Então, o nosso dever é pregar a palavra, anuncia o Evangelho. Você está cheio do Espírito Santo, fica de pé, anuncia a palavra, prega o Evangelho, anuncia a Escritura ao povo, prega a salvação, prega as boas novas de salvação. Aleluia! E quando ele manda o seguinte, ele chama Samuel e diz a Ezequiel o seguinte: então eu vi em sua mão, Ezequiel fala que Deus deu um rolo a ele. E o que chama a atenção é que esse rolo, aleluia, Ezequiel diz que quando ele prova desse rolo, quando ele come desse rolo, dessa coisa boa, ele diz que na boca dele se tornou como mel. Tem pessoas que você anuncia a palavra e a palavra às vezes é dura. Aí você pergunta: mas na minha boca foi como mel, eu recebi de bom grado. Sabe o que é? É quando você recebe a palavra de bom grado no seu coração, ela se torna como mel na sua boca. Quando você recebe a palavra de bom grado na sua vida, ela é agradável a você. Mas quando você fala essa palavra agradável para as pessoas vão se aborrecer, porque não querem ouvir não você, mas a palavra de Deus. Por isso que ele diz, ele dá essa instrução: não seja rebelde. Eles vão se enfurecer com você, eles vão bater em frente com você, aleluia, eles não vão te aceitar. Não sejam rebeldes como ele, aleluia. E agora Ezequiel está cheio da instrução de Deus, foi instruído por Deus. Ezequiel está cheio do Espírito Santo e agora com o conhecimento da palavra. E Deus chega o seguinte e diz: olha, Ezequiel, no versículo 2:3: abri minha boca e me deu de comer o rolo e disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu quis dizer o seguinte para Ezequiel, para as nossas vidas, Ezequiel de Deus nessa noite, que pretende profetizar com ousadia. E você, amados irmãos, vocês têm o dom de profetizar com ousadia. Precisa simplesmente aceitá-lo. Precisa simplesmente querê-lo para as suas vidas. Precisa simplesmente almejá-los para as suas vidas. Quando você almeja o dom de Deus, ele vem naturalmente para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala o seguinte: olha, enche as tuas entranhas. Quando eu me encho e me revisto da palavra de Deus, a minha carne ela não vai ter espaço. Quando eu me revisto, quando eu me encho da palavra de Deus, quando eu como esse rolo que Deus me deu, essa palavra, essa instrução, a minha carne ela não vai ter espaço para governar na minha vida. A minha carne ela não vai ter espaço para dizer o que quer ou o que não quer. Quando eu me encho e me revisto, as minhas entranhas da palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai agir na minha vida. Então eu preciso, aleluia, fazer com que o Espírito Santo de Deus haja em minha vida. E eu preciso encher o meu ventre, minhas entranhas da palavra de Deus, para que a carne não tenha o privilégio de agir em minha vida. E quando eu me revisto e me encho da palavra de Deus, essa carne não vai ter privilégio. Ela não vai governar. Ela não vai agir, porque dentro de mim eu estou revestido dessa palavra. Eu estou cheio desse Espírito Santo. Eu estou cheio dessa graça. Então não vai ter espaço para essa carne. Aleluia. O profeta de Deus, ele precisa se esvaziar para que Deus o encha. E aqui Deus estava enchendo o profeta. Aqui Deus estava capacitando o profeta. Aqui Deus estava dando unção ao profeta. Aqui Deus estava dando ousadia ao profeta. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Se eu e você quiser, aleluia, se eu e você querer, Deus nos dará. Ele nos concederá. Aleluia. E o Pai nos dará o Espírito àquele que pedir. Ele te dará. Louvado seja o nome do Senhor. Se você buscar, aleluia, Deus vai se deixar encontrar. Eu pergunto: qual foi a nossa busca por Deus nesse dia de hoje? Esse último dia de campanha, esse último dia do janeiro profético aqui, você tem buscado a Deus? Você tem buscado isso para a sua vida? Então, janeiro profético, fevereiro profético, março profético, fim de todo ano profético em sua vida. Eu e você não precisamos apenas ter um janeiro profético em sua vida.
coisas maiores. Aleluia. Foi Jesus que disse. Muito maiores. Glória a Jesus. E ele fala no versículo 4 que aonde começa o meu ministério, o teu ministério, o meu chamado, o teu chamado, o chamado de Ezequiel. Quando ele fala, e disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Deus dá instrução ao profeta. Deus enche o profeta do Espírito Santo, reanima ele com o Espírito, capacita ele com a palavra, continua instruindo. Agora ele diz, agora vá. E aleluia. Sabe, amados irmãos, nós precisamos acreditar mais nesse Deus. Nós precisamos ter certeza mais que esse Deus é em nossas vidas. Nós precisamos profetizar em nome desse Deus com ousadia, sem medo de errar. Eu e você precisamos profetizar sem medo de errar. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos profetizar cura dentro da nossa casa e haver cura. Precisamos profetizar um milagre e haver um milagre. Precisamos profetizar e nós vemos acontecer, porque ele diz que os sinais seguirão os que crerem no meu nome e farão muitas maravilhas. Porque os sinais não estão acontecendo em nossas vidas e não estão nos seguindo. Os sinais têm que nos seguir. Porque não está nos seguindo. A palavra, aleluia, a palavra tem frutificado na tua vida. Os dons de Deus têm frutificado na sua vida. Aleluia. Se dá atenção à voz de Deus, para que você, aleluia, possa abrir a sua boca e dizer para as pessoas, assim Deus disse, assim Deus falou. Você precisa ver, ouvir alguém falar. Aleluia. Se o pastor Marcos chega para aqui e diz, olha, Jonas, fala isso, ele me falou. Então eu vou falar, olha, pastor Marcos falou isso, porque ele me falou. Então para que eu profetize no nome de Deus, eu preciso ouvir ele me dizer. Eu preciso ouvir a voz dele. Mas como é ouvir a voz de Deus? Isso é uma pergunta que nós não devemos fazer para as nossas vidas. Não devemos fazer como ouvir a voz de Deus. Nosso Deus é um Deus vivo. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto, ele vê, ele olha, ele toca. Aleluia. Ele é Deus vivo. Aleluia. O problema é de que maneira temos buscado a sua presença. De que maneira temos buscado a essência de Deus. De que maneira temos atingido, aleluia, esse dom de buscar a Deus em nossa vida. Deus está dizendo, Deus fala para nós, olha, se vocês me buscarem, eu vos deixarei achar. E eu pergunto, nós buscamos a Deus hoje? Nós buscamos a Deus ontem? Nós buscamos a Deus como Ele quer ser buscado? Nós encontramos a Ele como Ele tem que ser encontrado? E Ele está dizendo, vocês vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tu não és enviado a um povo de língua estranha, nem língua difícil, mas a casa de Israel. Sabe um canto que eu e você não conseguimos falar, amados irmãos? Sabe um local que nós não conseguimos falar do Evangelho de Deus, por mais incrível que pareça? Você vai ver aí. Há um local em nossas vidas que é difícil de nós falarmos do Evangelho de Deus, por mais incrível que pareça. Sabe onde é? Dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Deus chama para Ezequiel e diz, olha, profetiza, não é um povo estranho. Você não vai profetizar um povo estranho, é um povo qualquer. É o povo dentro de casa. É o povo que está com você. É o povo que habita com você. É aquele que está do seu lado. É aquele que caminha com você. É aquele que está nos caminhos com você. E a coisa mais difícil que nós temos é profetizar dentro de nossa casa. A coisa mais difícil que nós temos, aleluia, é profetizar para quem está do nosso lado. Para quem está caminhando conosco. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos, aleluia, que Deus pode fazer na vida daquele que está perto de nós. Nós não acreditamos que Deus pode fazer naquele que está ali pertinho da gente, juntinho de nós. Nós precisamos tomar posse desse chamado profeta em nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Versículo 6 diz o seguinte: nem há muitos povos de língua estranha. Olha só. Você não vai a um povo de língua estranha. Você não vai a um povo de língua difícil. Aí ele diz: se aos tais eu te enviasse, eles te dariam ouvido. Aí nós temos, amados irmãos, o costume de profetizar para as pessoas lá fora. Deus está dizendo, eles vão te ouvir. Nós temos o costume de ir para as pessoas que não conhecem, profetizar e profetizar.
provar as pessoas que estão perto da gente, se eles querem ou não ouvir o Senhor. E Deus manda Ezequiel profetizar para as pessoas que estão perto dele, não para os estranhos. Porque Deus está dizendo o seguinte: se você profetizar para esse povo de língua estranha, que não te conhece, que não sabe quem é Deus, se você profetizar para eles, eles vão te ouvir. Eles vão acreditar em você. E me diga uma coisa, não é? Quando a gente profetiza para outras pessoas, as pessoas acreditam. E eles não apostam, mas quando a gente profetiza para dentro de casa, os rostos são duros contra os nossos rostos. E é nesse ponto que Deus cobra da gente, porque a gente teme a isso. A gente teme a esses rostos duros. A gente teme a esses rostos, coração obstinado que está perto da gente. E é nisso aí que ele diz: olha, não seja rebelde como eles. Eu estou te mandando, às vezes nós queremos, aleluia, fazer mais daquilo que está no nosso coração. Não vou profetizar para minha esposa, porque ela não vai me ouvir. Então eu estou sendo rebelde com a minha esposa e não estou dando ouvido à voz de Deus. Deus diz: profetiza para um povo que está perto de você. Aleluia. Porque se eles não querem ouvir você, Ezequiel, você não precisa se preocupar com isso, porque não é você, é a mim que eles não querem ouvir. Aleluia. É a minha palavra que eles não querem ouvir, porque eles são de rostos obstinados, são duros de coração. Eles me abandonaram, eles me deixaram, me conheceram, viram os meus milagres, meus prodígios, minhas maravilhas, mas eles não querem me ouvir. E quando você fala para alguém que está lá dentro de casa, quando você fala para alguém que abandonou os caminhos do Senhor, é como se você joga uma bomba em cima dele. É como se você coloca uma explosão em cima dele. Mas Deus fala: mas profetize o que eu te mandar. Mas fala o que eu te ordenar. Não seja como a casa rebelde. Não faça aquilo que você acha melhor, mas cumpra com a palavra profética na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele fala no 7: mas a casa de Israel não quererá dar ouvido, te dar ouvido, porque não me quer dar ouvido a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte dura, obstinada de coração. São pessoas duras que não vão te ouvir. São pessoas duras que não vão querer ouvir você falar de Deus. Você falar para uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor é como se você falar para um monte de espinhos que vai querer te furar. É como se você está de frente com um trem desgovernado em sua direção e você está falando: olha, pare em nome de Jesus. E Deus está dizendo: mesmo que esse trem venha desgovernado, mesmo que essa barreira venha para ti parar, mesmo que esse monte venha para destruir, cumpra apenas o que eu te mandar. Aí ele fala o seguinte: olha, ele fala, Ezequiel: eis que eu fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, forte a tua fonte contra a tua fonte. Sabe o que Ezequiel, que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, não se preocupe, porque por mais que eles tentem te ferir, eu estou te dando e capacitando com uma unção poderosa e ninguém irá te resistir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu e você precisamos tomar posse. É isso que eu e você precisamos acreditar. Que quando eu vou, Deus está comigo. Que quando eu vou falar, Deus está comigo. É Ele que fala através da minha vida. Então ele está dizendo: eu vou colocar, eu te fiz duro o seu rosto. Eles são de rosto duro, Ezequiel. Você vai ter o rosto mais duro ainda. Eles são obstinados, mas você vai resistir. Porque a unção que eu estou te dando, a unção que eu estou colocando sobre a tua vida, ela quer um jugo. Deus está dizendo: porque não é você, é eu que estou com você, Ezequiel. Porque não é você quem fala, é o Espírito Santo que está falando através da tua vida, Ezequiel. É o Espírito Santo que colocou você de pé, que está falando para as pessoas. E elas não vão querer dar ouvido, não é a você, Ezequiel, é a mim. Elas não vão querer ouvir, não é a você, Ezequiel, é o meu Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fiz como diamante a tua fonte, mais forte do que a pendeira. Não estimas, pois, nem te assombre como os seus rostos, porque são de casa rebelde. Ele está dizendo o seguinte: eles podem ser duros, mas eu vou te colocar como diamante. E pelo que a gente conhece, o diamante é a pedra mais dura que existe. E ele está dizendo o seguinte: olha, eles são duros, você é 100 vezes mais duro do que ele.
temas, porque eles são casa rebelde. Eles ouçam ou deixem de ouvir, fala as minhas palavras. Eles querem ou não te ouvir, fala o que eu te mando falar. Amados irmãos, o maior profeta é aquele que fala aquilo que Deus quer. Coloca isso na tua vida, durante a sua vida cristã. Enquanto você viver, coloca isso e busca para a tua vida. Um verdadeiro profeta não fala aquilo que ele quer. Quando você for falar, examine-se primeiro, pergunta a Deus. O Senhor está no controle, espera a resposta de Deus. E quando Ele falar, quando Ele mandar, aí você fala. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero por aqui para a gente já encerrando. Louvado Senhor, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 24 vai encerrar o seguinte, no capítulo 3. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Falou comigo e me disse: entra, encerra dentro de tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas em ti e te amarrarão com elas. Não sairás, pois, por meio deles. Eu farei que a tua língua te pegue no céu da tua boca. Ficarás mudo e não falarás, e não repreenderás, porque eles são casa rebelde. Tem momentos que a gente quer falar e Deus diz: mas eu não quero que você fale agora. Tem momentos que a gente, aleluia, quer se calar e Deus quer dizer: eu quero que você fale agora, é agora que eu vou te usar. Versículo 27 vai encerrar. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, que ouça ou que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não tema, fala aquilo que Deus colocar no teu coração. Você já foi instruído por Deus. Teu pastor tem te instruído. Aleluia. Você sabe se você tem a essência desse Espírito Santo. E você sabe que tem. Por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que você está ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele escuta a palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite é porque você é de Deus. E você está ouvindo aquilo que é, para que Deus está colocando no seu coração, para que você fale conforme a vontade dele de sua palavra. Amém? Que ouça o que deixe de ouvir. Apenas cumpra o que Deus te mandar. Obedeça a ordem de Deus. Fale a palavra. É simples. Jesus Cristo disse o seguinte: apenas pregue o Evangelho a toda criatura. É simples. Pregue a palavra. Anuncie o Evangelho. Eu sei que você está dizendo: é fácil? Não é fácil. As pessoas vão querer te matar. Jesus diz: vão querer te esquartejar, vão querer decapitar você, vão querer ficar de você a todo instante por causa desta palavra. Só que nós não podemos recuar. E se nós recuarmos, a Bíblia vai dizer que Deus não terá prazer em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Profetize na tua vida a partir de hoje. Sabe? Comece a profetizar em você, na sua vida. Eu quero mudar. Eu profetizo eu conhecer mais a Deus. Eu profetizo eu conhecer mais os mandados de Deus. Eu profetizo na minha vida ser mais instruído por Deus. Eu profetizo na minha vida, meus ouvidos ouvir mais a voz de Deus. Eu profetizo, aleluia, o instrumento de Deus na terra, a mim, como foi o louvor. Começa por mim, para que eu faça conforme a tua vontade. Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.